Depois da nota oficial da própria diretoria na parte da tarde, dizendo que ia fechar o Clube de Regatas Vasco da Gama por conta de uma dívida de 93 milhões de reais, na parte da noite o Vasco simplesmente perde do Londrina em São Januário. Só dependia do Vasco para entrar no G4 da Série B. E esse é o grande problema, só depender do Vasco. É complicada a situação, torcedor. A gente não sabe nem muito o que falar. Acabou de terminar o jogo. Nesse exato momento aqui que o jogo terminou, o juiz apitou. Eu já vim gravar aqui pra vocês pra realmente falar o que aconteceu. Porque acredito que eu não tô conseguindo acreditar. Você que viu o jogo, ou você que só viu os lances, o que aconteceu durante a partida, não consegue acreditar o que tá acontecendo com o Vasco. O Vasco da Gama chega no segundo turno da Série B sem ter entrado no G4 da competição. O Vasco vira o turno em nono colocado. O Vasco vira o turno com 28 pontos, com a pior campanha da história do Vasco nas quatro competições, nas 4 Série Bs que o Vasco já disputou. Então realmente, torcedor, é complicado. Aonde o Vasco vai parar? O que o Vasco vai fazer? O que essa diretoria ainda tem para entregar para o nosso clube, e se tem alguma coisa para entregar? Porque realmente, para pegar o Vasco, é muito complicado a gente falar de política, mas para pegar o Vasco e deixar dessa maneira, larga de mão, entrega o Vasco, pelo amor de Deus. O torcedor vascaíno não aguenta mais, o torcedor vascaíno quer ver o Vasco, só isso. O torcedor vascaíno quer ver o seu Vasco jogar e não está conseguindo ver. A gente está vendo o Vasco perder para Londrina, perder para Operário em São Januário, empatar com Ponte Preta, perder para Avaí em São Januário. Esse é o Vasco atual que está sendo entregue. Um Vasco que tem como zagueiro Miranda e Ricardo Graça, 2 jovens. O Vasco que tem como lateral esquerdo um lateral que joga pela direita. Um Vasco que tem como meio campo a grande maioria das categorias de base. Esse é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um Vasco que confia na base. Uma base que nessa semana perdeu para o Sub-17 do Flamengo. Uma base que hoje empatou com o Sub-20 do Resende. Essa é a base tão esperada e sonhada pelo torcedor vascaíno. Acredito que não pelo torcedor, mas por essa diretoria. Enquanto não mudar o foco, não mudar o posicionamento, não mudar a postura, o Vasco vai continuar dessa maneira. A gente realmente tem que respirar muito para manter a calma, manter a paz nesse exato momento, porque realmente, rapaziada, é uma situação complicada. É triste demais ver o que está acontecendo com o Vasco da Gama. E se continuar dessa maneira aí, realmente, que a diretoria falou hoje à tarde, se o Vasco continuar aberto para perder para Londrina, fecha a porta, ou pega a chave de São Januário e entrega para outra pessoa, entrega para outro presidente, entrega para o Levenciano, entrega para o Júlio Brandt, entregue para pessoas que tenham capacidade de gerir o Vasco da Gama, porque eu sou uma pessoa tentando, até determinado momento do meu canal, ser totalmente apolítico, não falar de política aqui, mas realmente é inevitável. A gente que pensou no ideal para o Vasco lá no período eleitoral, e é claro, depois de tudo que aconteceu, tentou nadar em prol do Vasco da Gama, que eu fiz isso, eu parei de falar de política, eu quis nadar em prol, eu falei, já que esses caras estão dentro do Vasco, já que o Jorge Salgado e companhia está dentro do Vasco, vamos nadar em prol, vamos ajudar, vamos apoiar, vamos torcer para que dê certo. Mas não está dando, e esse é o grande problema, não está dando certo, está dando tudo errado, como já era o esperado lá no período eleitoral. Então, pelo amor de Deus, desse jeito não tem como, desse jeito não dá mais. E é claro, muitas pessoas vão falar a culpa é do Lisca. O Lisca errou, o Lisca montou a escalação errada, o Lisca colocou jogadores errados, não substituiu, não. A culpa não é do Lisca, a culpa não é do Lisca, a culpa não é do Marcelo Cabo, a culpa não é do Vanderlei Luxemburgo, a culpa não é do Abel Braga, a culpa não é do Ramon Menezes, a culpa não é do Alberto Valentim, não. Não é, a culpa é da diretoria, a culpa é do Alexandre Campelo, a culpa agora é sim do Jorge Salgado. Não quis sentar na cadeira da presidência, sentou e infelizmente não fez absolutamente nada até o momento. Então, rapaziada, é uma situação complicada ver a que ponto o Vasco da Gama está chegando. O Vasco, que tem nessa Cruz de Malta outras 8 estrelas. O Vasco, que tem 4 campeonatos brasileiros. O Vasco, que tem 3 títulos sul-americanos, né? O Vasco gigante, o Vasco que botou medo no Manchester United, o Vasco que botou medo no Real Madrid, o Vasco que foi super campeão.
Esse é o Vasco da Gama atual. O Vasco que perde para Londrina, que perde para Avaí, que perde para Operário. É claro, com todo respeito a essas equipes, mas o Vasco não pode perder para elas. O Vasco é o Vasco. E o que a gente está vendo não é o Vasco que a gente conhece. Não é o Vasco que a gente ama. Não é o Vasco que a gente torce. O Vasco que a gente torce não fala que vai fechar as portas. O Vasco que a gente torce não disputa a Série B de Campeonato Brasileiro e principalmente não chega na Série B dessa maneira que está jogando atualmente. É complicado, rapaziada. É triste ver o que está acontecendo com o nosso gigante da colina. O Vasco é nosso. O Vasco é do torcedor e, infelizmente, atualmente não está sendo dessa maneira. E a gente volta a duas frases que sempre surgem no Vasco da Gama durante esse período. E é muito bom voltar a falar sobre elas. A primeira é a lógica. O torcedor vascaíno merece voltar a ser feliz. Ele merece. A gente está há 20 anos sofrendo. A gente está há 20 anos sem ver títulos. Vimos sim um título da Copa do Brasil em 2011, mas um lapso, e realmente foi isso que aconteceu, um lapso, um elenco montado às pressas que acabou dando certo, mas foi todo mundo vendido. E logo, 2 anos seguintes ali, 2011, Copa do Brasil, 2013 o Vasco caindo. Então foi um lapso. E foi isso que aconteceu. Então o torcedor vascaíno merece voltar a ser feliz. O torcedor vascaíno acostumou com o título. O torcedor vascaíno nasceu acostumado em ver o Vasco grande. Não é esse o Vasco que a gente conhece. E a segunda frase é que enquanto lutam pelo poder, o Vasco sangra. E essa é a realidade atual do Vasco da Gama. Lutaram, lutaram, lutaram. E o Vasco tá aí, ó, sangrando, sangrando e sangrando. Então, cara, é uma situação complicada. É triste, mas a gente tenta manter a paz, a gente tenta manter muito a tranquilidade, mas é uma situação difícil. É uma situação chata de comentar, né? Porque realmente é difícil ver o Vasco dependendo somente dele para terminar a rodada entre os 4 primeiros colocados e nem empatando, perdendo para Londrina em São Januário. É, rapaziada, tá triste, tá tenso. Então, Jorge Salgado, Alexandre Pássaro, se mexam. Se vocês estão aguardando a live aí de sábado para anunciar reforço, anunciar parceria, anuncie amanhã. O Vasco corre contra o tempo. O torcedor vascaíno quer resposta. O torcedor vascaíno não quer ver evento na Vasco TV sábado com não sei quantos patrocínios, reforços. Não. O torcedor quer para hoje. O torcedor quer para ontem reforço chegando dentro do clube. E se fizer live no sábado, vai ficar feio. Com todo respeito aos apresentadores, aos cantores, ao BK que foi convidado, notícias que eu tive diretamente dentro do clube, cancela. Cancela. Porque é ridículo ter live de comemoração do aniversário do Vasco com o Vasco nessa atual situação, ó, perdendo para Londrina quarta-feira em São Januário. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Acredito que eu falei até demais no vídeo de hoje. Mas o que eu peço pra você é difícil pedir like, é difícil pedir alguma coisa, mas deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha desse atual momento do nosso clube. Esse Vasco que não condiz com o Vasco que você, eu e todos nós torcedores vascaínos conhecemos. E é claro, se você faz das minhas palavras a sua, deixe aqui o seu like e a sua inscrição, que é importantíssima também para o nosso crescimento. Grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, eu não posso deixar saudações vascaínas.